Olá, tudo bem? Estamos começando mais um ADM Cast que você pode acompanhar também no Spotify. Eu sou Maria Rita Werneck, é um prazer receber vocês aqui. Bom, se ainda não são inscritos ou inscritas no nosso canal, aproveita, se inscreva agora, deixe seu like e seus comentários. Hoje o nosso papo é sobre um personagem, digamos assim, uma personalidade, uma pessoa que fica nos bastidores das grandes contratações. Headhunter, muito prazer. A gente vai bater um papo sobre essa figura, mas já eu já chamo meu convidado. Eu gostaria de te convidar para se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito ou inscrita, e também, quem sabe, o próximo ADMcast não é feito a partir de uma dica sua. Sugira nos comentários assuntos, convidados que você gostaria de ver ou ouvir aqui no ADMcast. Vamos receber agora o administrador Rui Furtado, sócio fundador na For Good, recrutamento de executivos. Tudo bem, Rui? Seja muito bem-vinda. Tudo ótimo, Maria Rita. Muito obrigado, um prazer. Prazer estar com vocês, com a audiência aí do ADMcast. E vai ser um prazer poder contar um pouco mais da nossa profissão e dos bastidores, do que você achar que seja interessante. Com certeza. A gente fez questão de trazer esse assunto para vocês, porque é uma curiosidade, né? A gente ouve falar muito de headhunter, mas o que será que faz um headhunter, né? Quais são as principais... Vamos começar já sabendo quais são as principais demandas de um headhunter, Rui. Maria Rita, tem que fazer algumas separações, né? Primeiro, assim, o que é o headhunter? Ele é um caça-talentos, né? Ele é um caça, fazendo a tradução literal do inglês, caça-cabeça, mas para mercado não é condizente. Então ele é um caça-talentos. As demandas são várias. Você pode ser headhunter de vários níveis, de vários perfis, né? Você pode ser tanto um headhunter, ou melhor, alguém de recrutamento dentro das empresas, que na minha opinião não deve ser classificado como um headhunter. E você tem os headhunters que são autônomos ou consultores, e eles podem fazer o recrutamento de posições mais de base, de entrada, até das grandes presidências, vice-presidência, etc. Mas a gente vai aprofundar ao longo da nossa conversa. Essas pessoas dentro das empresas, esses recrutadores, poderiam ser considerados um consultor de recrutamento? Maria Rita, isso é muito importante, essa pergunta. Gente, headhunter normalmente é autônomo ou consultor. Quem está dentro da área de aquisição de talentos, talent acquisition, recrutamento e seleção, atração, existem N variações. É um subsistema da área de RH, que existem vários outros subsistemas. Então, tem um subsistema de recrutamento e seleção. Essa pessoa pode ser um analista, júnior, pleno, sênior, um coordenador, um gerente, um diretor, mas ele é um executivo da área de recursos humanos dentro do subsistema de recrutamento e seleção. Então, ele não é um consultor. Ele pode ter até o cargo de consultor dentro da corporação. Sim. Mas ele está em recrutamento e seleção dentro de uma empresa. Ele trabalha só para ela. Ele é um funcionário dessa companhia. Perfeito. Tá? Agora, outra curiosidade que eu imagino que seja de vocês também é uma curiosidade minha. Headhunter trabalha diretamente com a empresa ou com profissionais? Por exemplo, eu, enquanto pessoa física, posso contratar um headhunter para, sei lá, uma nova posição no mercado, ou uma empresa só que faz esse tipo de serviço, contrata esse tipo de serviço? Que bom que você perguntou, porque a semana passada eu escrevi um post sobre isso. Gente, tem headhunter, consultor de outplacement e job hunter. O que são essas três diferenças? O que são esses três, né, essas três personagens, essas três vertentes? São muito similares, tá? São primos, vamos colocar assim. O headhunter, o consultor de recrutamento de executivos, o consultor de executive search, que mais pra frente eu vou explicar quais são as diferenças, ele é contratado pelas empresas para fazer uma busca a mercado. O outplacement e o job hunter, ele pode ser contratado tanto pelas empresas, mas também pelas pessoas físicas, para que esses profissionais façam um trabalho para o executivo de uma busca a mercado. Normalmente, em geral, a consultoria de outplacement normalmente é contratada por uma empresa que quer ajudar um profissional a fazer uma transição, seja lá o motivo que for, ou porque ele fez um grande serviço nos últimos anos, ou faz parte do pacote de desligamento, então vai variar. Então, normalmente, o outplacement é contratado para a empresa para trabalhar esse executivo que está em transição. O job hunter é mais comum
que a pessoa física contrate ele. O outplacement, ele dá um trabalho mais consultivo, ele prepara esse profissional, escrever currículo, falar um pouco das suas trajetórias, suas potências, seus desafios, etc. E ele ajuda esse profissional a tentar se recolocar, inclusive nos acessando os headhunters. Somos um canal de distribuição dos executivos. O Job Hunter tem um trabalho consultivo de preparação um pouco menos profundo e igualmente vai atrás de oportunidades de trabalho para esse executivo ou para essa executiva que está buscando por qualquer motivo. Então são muito parecidos, mas tem uma grande diferença. Tem suas diferenças. E depois que é feito, né, a escolha do profissional, como é que fica esse trabalho do Headhunter? Vocês continuam acompanhando, não, a empresa, no caso, né, dando suporte à empresa sobre esse perfil que vocês ajudaram a selecionar? Como é que fica essa relação? Importante, né, perguntar também, que gera muita dúvida, como funciona esse pós, né? Se a empresa me contrata, eu tenho que fazer todo um trabalho de colocar esse profissional lá, né? E aí ele tem que performar, via de regra, tem que ir bem, de alguma forma. Se eu vou acompanhar ou não, claro que é uma decisão do consultor ou da consultoria em dar fazer uma espécie de um pós-trabalho, um pós-vendas. Se você não acompanha, você tem uma grande probabilidade de, não ser lembrado e dois, de não conseguir ajudar esse profissional a se encaixar. Né? Porque às vezes, principalmente nos primeiros 100 dias, e é comum a gente falar desse onboarding de 100 dias, às vezes algumas coisas podem acontecer que nós, que somos consultores, que fomos contratados para trazer o profissional, podemos ajudar a área de recursos humanos até determinada página. Importante, a gente não é do RH da empresa. Mas tem processo, Maria, que leva 3, 4, 6 meses com os mesmos profissionais. A gente ganha uma baita intimidade com os executivos que estão participando, que são os tidos candidatos. Sim. E claro que a gente ganha uma boa intimidade com o cliente que nos está contratando. Poxa, depois que eu fecho a posição, a pessoa aceita aquela oferta, por que não acompanhar? E às vezes conseguir dar algum direcionamento dado o nível de intimidade que eu ganhei com o meu cliente, com a sua organização, bem como com o candidato profissional escolhido. Então, respondendo a tua pergunta, quem decide é a consultoria. Mas as consultorias que hoje têm um nível de recorrência, que tem atratividade no mercado, que as pessoas que são conhecidas, fazem esse trabalho de pós-venda, de acompanhamento. Quem decide é a consultoria, mas a empresa, ela aceita o candidato de olhos fechados, aceita assim, eu contratei vocês são especialistas, eu vou aceitar o nome que vocês estão trazendo. Como é que é esse feedback da empresa? Quando a gente pega uma posição, né, quando, sei lá, ontem eu estava alinhando uma vaga de diretor financeiro para uma fintech, e aí o presidente me ligou. E aí estava junto à executiva de recursos humanos da empresa. A gente fez um baita alinhamento técnico, comportamental, cultural, etc. E eu estou iniciando a minha busca. Na minha consultoria, a gente leva 17 dias úteis para entregar os 5 ou 6 melhores profissionais, que são os shortlisted. Eu acho que quem nos acompanha, já participou, já ouviu. Shortlist. Shortlist é a lista final recomendada. Então, eu tenho todo um trabalho de busca, né, e de filtragem, de avaliação de vários candidatos, chega a entrevistar 30, 40 profissionais para entregar os 6 melhores. Quando eu entrego esses 6 melhores, é quando começa o meu serviço, não é quando termina o meu serviço. Porque eu tô ali, sim, para indicar as melhores pessoas, fruto de toda essa triagem que eu fiz e todo esse conhecimento que a gente tem de mercado, etc., desde o alinhamento do job até aí da mercado. Quando eu entrego, às vezes as empresas têm 2, 3, 4, 5, 6 fases. Vai depender de cada corporação e da política. Mas existem algumas fases lá. Então a gente acompanha, a gente ajuda o cliente a decidir. Então ele entrevista todos os candidatos da shortlist ou não, às vezes alguns, mas a gente vai acompanhando tanto os profissionais que são os candidatos, como o cliente, para melhor tomada de decisão. Sim. Então é aí que está o trabalho da consultoria. É por isso que eu falo que quando a gente entrega o shortlist, a lista recomendada, é quando começa o trabalho, não quando termina o trabalho. Pois então, já esclareceu uma dúvida que eu tinha. Eu achava que vocês enviavam para a empresa um único nome, que vocês faziam essa pré-seleção, né, os nomes possíveis, e já entregava para a empresa
a pessoa finalista, digamos assim. Sua dúvida é muito comum, mas o nosso trabalho, por isso que a gente se denomina consultor. A gente não está aqui só para achar os melhores candidatos. Claro, a gente está aqui para achar os melhores candidatos também, mas a gente está para ajudar o cliente e os candidatos também, os profissionais, a tomar a melhor decisão. Isso daí envolve muita coisa, né? Porque às vezes o candidato ele passa por uma fase, na fase seguinte ele foi aprovado pelo cliente, mas ele não quer. E eu preciso entender por que esse candidato não quis depois de participar da primeira entrevista. Né? Às vezes ele deu algum feedback em relação ao cliente que eu não sabia, eu vou chegar, cliente, ó, realmente tem uma situação aqui que eu acho que seria importante você refletir. Ó, o tal do candidato lá não quis seguir. O que você acha? Putz, eu não tinha pensado. Então a gente tende a suportar muito a tomar a decisão. A gente tem um papel consultivo incrível. Seja no alinhamento da posição, que às vezes o cliente quer uma coisa e essa coisa não existe, entendeu? Às vezes a gente brinca que eu falo, ó, tudo que você está me pedindo, eu vou montar um Frankenstein. Não tem Porque isso. não existe. Não existe. Você direciona o cliente, né? Tudo, claro, eu estou aqui brincando, né, gente? Peço licença em algumas coisas. Estamos tratando de seres humanos, de executivos, mas às vezes o cliente ele quer montar alguma coisa que não existe, ele quer um perfil que ele quer compor 3 ou 4 pessoas numa só. Então tá meu papel de ajudar ele a desenhar essa descrição do cargo e aí sim trazer referência de mercado e aí fazer uma busca alinhada com o que é possível ao mercado de acordo com a minha, com a nossa experiência. Então fui longo, mas espero que tenha sido claro isso daí. Com certeza foi. A gente ainda falando sobre esse processo de seleção fora desse universo de headhunter, a gente sabe que no processo seletivo uma grande queixa é a falta de feedback quando o candidato não passa nas etapas, quando ele não é aprovado para aquela vaga. Nesse universo headhunter, como é que vocês dão esse feedback? Há esse feedback, então, né, para os candidatos que não foram aprovados ou então que não seguiram nas etapas seguintes? Maria, tudo depende, somos consultores ou consultorias. São serviços profissionais, assim como advogado, como contador, como consultor de planejamento estratégico. Nós somos consultores de recrutamento, de executive search. Então tem consultor ou consultoria que não dá muito valor para isso, ou não consegue dar feedback. E tem consultorias que são preocupadas. Eu vou falar um pouco no meu caso, do que eu acredito, não só da minha consultoria, mas no que eu acredito. Sim. E é importante discriminar o que é feedback e quando. Porque uma coisa é eu colocar, eu anunciar, por exemplo, a nossa consultoria, a gente foi a primeira consultoria do Brasil a divulgar as vagas por vídeos antes da pandemia, em 2019. E a gente divulga 100%. Então a gente está sempre exposto. E a gente grava por vídeo. Eu vou lá, estou buscando um diretor de marketing, disso. No final, inclusive, a gente fala, a gente não consegue dar feedback negativo para as pessoas nessa etapa de triagem. Mas eu volto em 9 dias úteis com quem tiver no perfil. Por que a gente faz isso? Porque quando a pessoa se aplica para a vaga, ela não está no processo seletivo. Então eu já tive reclamação, ai Rui, meu Deus, vocês publicaram a vaga e eu não tive feedback. Meu caro, minha cara, pode ter certeza, você e mais 600 pessoas se aplicaram. Várias delas fora do perfil. Você não está no processo, você está tentando entrar no processo, é muito diferente. Então o feedback nessa fase inicial de aplicação de vaga, você vai ter 2 coisas. Ou um alinhamento de expectativa transparente, que a pessoa, como está meu caso, diz que não consegue responder porque é muita gente, ou você vai ter uma resposta automática por um sistema do tipo, o seu perfil não foi validado, muito obrigado, e a mesma resposta vai para todo mundo. Eu tomei a decisão empresarialmente em, na largada, avisar que eu não consigo dar feedback negativo na fase de inscrição. Sim. Vamos separar. Agora, a pessoa foi entrevistada, ou seja, ela foi avaliada, eu olhei o currículo dela, eu gostei, eu pedi para um associado meu marcar a primeira conversa com essa pessoa topou, depois ela passou pelo meu associado, veio falar comigo, que sou o sócio da consultoria, que faço a curadoria final, fiz outra entrevista com ela, outra agenda, validei, aprovei, abri o projeto, falei, você vai para o projeto, você está na shortlist, você vai ser apresentada para o cliente. Estamos de acordo? Estamos de acordo. E aí ela participa do processo, vai para a primeira, segunda, terceira, 4ª fase para a final. Aí sim, é fundamental dar o feedback
Essa pessoa usou tempo dela, teve disponibilidade e se expôs. E aí, na minha opinião também, como consultor há 13 anos isso daí, e hoje empresário e dono, eu acho um absurdo uma pessoa que participa de um processo seletivo não receber um retorno. Sim. E a nossa consultoria é uma consultoria que desde o primeiro, né, da fundação, sempre se preocupou com isso. E a gente é reconhecido no mercado por ser a consultoria que traz experiência. Então, feedback tem que ter, mas a pessoa tem que ter participado do processo. Entendido. Infelizmente, acontece muito no mercado das pessoas participarem do processo e os consultores sumirem. Sim. Mas vai de cada um. É decisão empresarial ou como autônomo. Entendido. Remuneração. Como é que funciona essa remuneração de vocês? É por projeto? Tá. Como é que é? Bom, existem algumas formas. A mais conhecida, e aí eu falo com propriedade, porque antes de montar minha consultoria, eu fui diretor de uma multinacional de recrutamento. Normalmente você recebe um percentual, um FII, tá? Sobre a remuneração anual do candidato. Então, o que é remuneração anual? Vamos fingir que o profissional ou a profissional vai receber R$30 mil CLT, né? E mais 2 salários de bônus. Então, o salário anual dela, potencial, é 30 mil vezes 13,33 mais 2 salários, ou seja, é 30 mil vezes 15,33. Você tem o total compensation, a compensação anual. O nosso percentual é incidente em cima dessa compensação anual do candidato, tá? E aí cada um tem um percentual, os percentuais variam. Também é muito comum que isso aí é a forma da gente, né, como é precificada a nossa remuneração enquanto consultor. Um FII, um percentual em cima do salário anual, do total cash, do total compensation. E aí existem as formas de você receber. Existem consultorias que recebem 100% só quando fecham a vaga, que não trabalham nem com exclusividade no mandato, que depois eu posso entrar um pouco mais em detalhe, e tem consultorias que já trabalham no retainer. O que é o retainer? É o pagamento adiantado, ou seja, você vai me contratar? Tá bom, Mr. Client, você gostou de mim, quer me contratar? Ok, eu só trabalho com exclusividade, e para começar o projeto, você precisa me pagar 20%, 30% de um pagamento antecipado. Em Executive Search, que a gente pode entrar numa derivação do que é isso, que são consultores que fazem posições de média alta gerência para cima, normalmente eles são retained. Então, eles são pagos com alguma antecipação. Eles não aceitam pagamento 100% no sucesso, 100% na conclusão do projeto, que, por acaso, é o caso da minha consultoria. Eu só trabalho com pagamento antecipado. Mas já operei muito no sucesso quando eu fui executivo de multinacional. Já vivi esse rock and roll aí. Eu te perguntei, a gente quando fala em headhunter, vê muito relacionado a vagas do alto escalão, né? Presidente, vice-presidente, CEO, conselheiro, diretores. Esse é o perfil dos executivos que trabalham com os headhunters e por quê? Existem algumas... É importante, assim... E aí, gente, algum disclaimer aqui. Esse daqui é uma percepção minha, fruto de uma experiência com vários outros headhunters ou consultores de executive search. O headhunter é um caça-talentos. Tá. Ele pode ser um caça-talento tanto de um analista júnior como de um presidente. Então, o headhunter, ele se propõe a fazer uma busca de talentos. O consultor de executive search, ele é um headhunter também, mas ele é um consultor que faz recrutamento de posições a partir de média gerência para cima. Média gerência, alta gerência, todos os níveis de diretoria, vice-presidências, presidências e conselhos consultivos ou de administração. Tá. Então, essa é a diferença do consultor de executive search para o headhunter, que é a categoria de busca de talentos. Tá. O executive search é quem opera com esse mercado, com esse nível de pessoas. Que é o caso da For Good. É o caso da For Good e é o caso de... Até a For Good faz algumas posições mais de entrada. No nosso caso, a gente faz posição a partir de coordenação. Então, eu faço coordenação, gerência sênior, diretoria. Eu tenho uma amplitude maior de cobertura. Tá. Me considero um consultor de executive search? Sim. Estou há 13 anos no mercado e muitas das posições, diria que 60%, 70% das posições foram de média gerência para cima, né? Existem consultorias que só fazem vagas de diretoria para cima.
que também são Executive Search, mas tiveram uma estratégia de fazer uma busca bem no topo da pirâmide. Eu que faço média gerência até o topo da pirâmide, eu tenho uma amplitude maior, e é a realidade de vários colegas. De toda forma, esse mercado de gerentes e diretores se relacionam com a gente, tanto quando eles precisam contratar, quando eles precisam participar de um processo seletivo. O profissional de hoje é o cliente de amanhã, não pode esquecer. É verdade. Claro. Bom, na busca por profissionais é necessário ter uma certa experiência, você tem essa experiência, mas quais são as outras características que você acha necessário um headhunter ter para se considerar apto, né, para desenvolver essa função, essa profissão da melhor forma possível? Muito boa pergunta. Não sou de psicologia, sou formado em administração de empresas, nós estamos aqui no Conselho Regional de Administração, que aliás eu acho que é um curso que é muito natural o headhunter ter feito, tá? Existem N headhunters, amigos que fizeram administração de empresas, pela abrangência e a possibilidade, né, a pluralidade da nossa graduação, tá? Acho que é importante. Mas eu acho que um bom consultor de Executive Search, né, um headhunter que busca executivos, ele tem que ter uma base de língua, ele precisa pelo menos falar inglês. Se ele quiser ter uma amplitude de trabalhar para nacionais, mais para, obviamente, para as multinacionais também. Muitas vezes as nacionais, você tem a necessidade do idioma também por algumas especificidades. E você precisa ter uma boa base acadêmica, sem entrar em juízo de valor, mas, ou seja, você tem que ter conhecimento sólido, assim, um bom nível de graduação. Eu acho que vir de algumas áreas de humanas ou exatas ajuda. Por incrível que pareça, tem muito menos consultor de Executive Search, mas muito menos consultor de Executive Search que é psicólogo, porque quem faz psicologia normalmente segue uma carreira em RH de companhia. O consultor de Executive Search, ele normalmente já teve outras experiências profissionais no mercado, em finanças, marketing, vendas, eventualmente RH é o menos recorrente. Olha. Tá? O consultor de Executive Search ele tem uma boa base, ele teve uma boa exposição internacional, domina línguas, etc. E ele normalmente entra depois de ter vivenciado uma carreira corporativa. É um diferencial ser um profissional da área da gestão, da administração? Ajuda, né? O curso de administração ele é um curso muito abrangente. Quando eu saí, eu fiz Escola Superior de Propaganda e Marketing, SPM. Eu já trabalhei com marketing, eu trabalhei com finanças, inteligência de mercado. E aí, com 27 anos, eu tinha já uns 4, 5 anos de experiência, eu fui para a Michael Page, que é uma grande consultoria de recrutamento de média e alta gerência, a maior do mundo, foi onde eu me formei. Então, eu tinha tido a oportunidade, como administrador, de ter passado por 3 áreas. Passei por marketing, finanças e inteligência. Sim. Então, é importante porque o curso de administração, ele te traz a possibilidade de optar em alguns departamentos, mais do que outros cursos que às vezes se afunilam. Então, bom curso. Bom curso para quem quer, de repente, seguir a carreira que a gente segue aqui. Vamos nessa. Bom, a gente sabe que antes da pandemia existiam alguns processos de recrutamento online, mas se ganhou força mesmo depois da pandemia. Inclusive, algumas dinâmicas passaram a serem feitas mais online hoje em dia. Qual é a sua experiência, né, nesse envolvimento com a tecnologia no seu trabalho? Como é que ela te ajuda? E quais dicas você pode dar para quem está iniciando esse processo na área de headhunter e precisa ainda dominar algumas ferramentas? Tá. Bom, quando você diz online, é o fato de os processos passarem a ser online, ou seja, as entrevistas serem online. Exatamente. Mas também tem, adjacente a isso, existem as tecnologias de recrutamento que vieram e, óbvio, que a pandemia, ela ampliou. Sim. Eu mesmo tenho meio de Artec aí, que é o candidato agora, junto com o meu sócio, Roberto Cunha, que eu já entro no detalhe. Mas vamos separar os termos. Então, assim, com certeza, os processos seletivos com pandemia se provaram muito eficientes sendo online. E a nossa profissão se provou muito eficiente sendo online, né? Quando deu a pandemia, numa sexta-feira, 13 de março, que inclusive a gente estava fazendo um evento, o Felipe do marketing está aqui para provar, eu falei, meu Deus, eu acho que minha profissão pode até acabar, né? Porque ninguém mais vai contratar, e antes a gente entrevistava muito pessoalmente, né?
E o online se provou espetacular, assim. E por muito tempo eu falei, não sei quando eu vou voltar a ter escritório, eu e meus sócios, né? Então funciona bem, funciona até fases finais. É óbvio que na pandemia muita gente recebeu oferta de emprego, de processo meu, fazendo do cabo a rabo online, foi conhecer o chefe ao vivo depois de um ano, né? O gestor e tal. Muitos casos assim, né? Agora com o mundo voltando ao novo normal, fazia tempo que eu não falava essa, novo normal. Também, ao novo normal, putz, pelo menos alguma etapa presencial é fundamental. É fundamental. Fundamental. Né? Se você tem a possibilidade, né? A gente consegue ganhar tempo, a gente ganha eficiência sendo online, sem dúvida. E o mundo se provou em ser O olho no olho ainda faz diferença, faz né? Total, ainda mais num país latino-americano como o nosso. Então, sim, deu tudo certo. E as tecnologias de recrutamento? Bom, para começar, a primeira grande HR Tech do mundo é o LinkedIn. Né? O LinkedIn é a grande rede desse mercado, para quem quer buscar informação de mercado, se recolocar, se expor. O LinkedIn é uma vitrine, buscar pessoas, né? Então, o LinkedIn foi o grande advento de uma grande HR Tech, uma ferramenta, uma rede social de profissionais, de executivos, que é hoje minha principal ferramenta e é onde eu mais converso com os profissionais e com os clientes. Sim. Depois disso, você foi tendo evolução de empresas que são ATSs, por exemplo, que melhor gerem os processos. E teve também um advento de empresas de tecnologia que fazem a otimização e a busca de pessoas para a área de recursos humanos, por exemplo. Então, o universo de HR Techs, né, de Human Resources Tech, que são as RHs de plataforma, cresceu muito, sendo para a gestão de um processo como um todo, um ATS mais robusto, seja para você trazer um algoritmo de busca mais refinado para facilitar a vida do recrutador da empresa. Quem está na empresa é o recrutador. Né? Eu não me considero um recrutador, eu me considero um consultor de recrutamento em Executive Search. Mas para o recrutador, muito importante, para a gente que é consultor também, para o meu time, existem tecnologias que otimizam o processo de busca. A nossa HR Tech é isso. A gente hoje tem 2,2 milhões de nomes na nossa base e a gente criou um algoritmo que a gente hoje faz uma classificação por competências técnicas mais aderentes, entregando para o recrutador nomes melhor filtrados, melhor classificados, para resolver uma dor de tempo desse recrutador e de triagem técnica. Então, teve uma grande evolução. E como é que vocês fazem essa busca? Era uma curiosidade que eu ia até trazer já no início, mas a gente foi conversando e foi passando para adiante. Como é que vocês acham as pessoas? Você acabou de dizer que tem um banco de dados. Como é que você forma esse banco de dados? O meu caso é um pouco específico, porque eu sou uma consultoria de Executive Search que, por acaso, criei uma HR Tech e na estratégia desse HR Tech eu tive que montar um banco de 2 milhões de nomes. E muito do talento desses 2 milhões de nomes está em cima do meu sócio, Roberto Cunha, que ele fez isso de forma muito mecânica no começo. Mas então, meu caso é a parte. Mas o consultor de Executive Search em geral, que é meu caso também, claro, sua companhia pode ter uma base de dados, mas hoje ele vai montar base de dados no LinkedIn. Sim. E você sim, quando eu toco um job e nenhum outro profissional é diferente de mim, eu tenho certeza disso, a gente tem nossas equipes, mas a gente tem que abrir 100, 200, 300, 400 abas de LinkedIn para fazer uma triagem das pessoas que a gente quer abordar. Essa é uma forma. Começou o job, ontem eu alinhei o job com o cliente, aí eu mandei a proposta, ele me deu ok. Comecei hoje com a minha equipe sabe exatamente o que vai buscar. Eu falo, gente, a gente precisa fazer isso, esse é o perfil, essa é a busca. Eles vão colocar palavras-chave no LinkedIn e vão ver 600 perfis. E aí eles vão limpando os perfis e vão chegar em 100 candidatos que eles querem abordar. Então essa é a segunda técnica. A terceira técnica, óbvio, a gente vai para o nosso networking. Ligo para uma diretora de RH, ligo para um diretor de marketing, porque eu estou fazendo uma vaga de gerente de marketing. Pô, você conhece alguém, sabe de alguém, etc. No caso da For Good, a gente inovou também. A gente foi a primeira empresa do Brasil a divulgar as vagas por vídeo. Então tem uma quarta ferramenta que depois que eu estou fazendo a busca desse profissional, eu gravo um vídeo super simpático, contando do projeto e tal. Já atrai pessoas. Já é E também tem o boca a boca, né? Que é esse o boca a boca. Mas é LinkedIn, triagem, manual, volumétrico, sim. Você pode usar
algumas empresas aí que te otimizam de tecnologia, que otimizam o seu data lake e tal, mas todo mundo vai buscar no LinkedIn, de alguma forma. E aí depois você vai para outros campos mais pessoais, o networking, eu que uso networking, mais gravo vídeo, e a gente hoje tem um conhecimento razoável, etc., da turma, mais LinkedIn, e é volume, é muita gente. Tá? Muita gente. E qual é o grande segredo para você manter um network efetivo, atualizado, né? É uma ferramenta de trabalho, como você falou. Se você olhar meu celular hoje, eu tenho 36 mil contatos. Nossa Senhora. Eu sou uma exceção? Não sou. Mas eu sou um cara apaixonado pelo que eu faço e desde o começo, desde a primeira semana que eu entrei no mercado de recrutamento de executivos, que foi na Michael Page, eu decidi, falei, cara, eu amo isso e eu tenho que estar disponível às pessoas. Então, assim, como manter o network estando disponível? Porque você trabalha com pessoas, eu trabalho com pessoas, ele trabalha com pessoas, mas nós trabalhamos duplamente, porque o nosso grande ativo são os executivos. Então, a gente tem que gostar e ser apaixonado e estar disponível em falar com as pessoas. Sabe por que eu tenho 36 mil contatos? Não é porque eu sou uma máquina, é porque eu dou meu celular para todo mundo. E não é todo consultor de Executive Search que faz isso, mas eu faço. Então a minha dica é, tenha certeza, se você quer fazer isso pro resto da vida, porque você vai ter que lidar com pessoas duplamente, porque o seu grande ativo são seres humanos, são executivos. Então tem que gostar muito, estar disponível e ser efetivo nessa ação, em estar disponível. Agora uma dica, assim, eu quero fazer parte do radar de vários headhunters ou de empresas, né, como a For Good. Como é que eu crio esse relacionamento? Eu, enquanto executivo, né, ainda estou ali naquele processo de busca de novas oportunidades, recolocação no mercado, eu não tenho um network tão forte assim, por onde começar? Existem alguns caminhos. Contratar o tal do Job Hunter ou a consultoria de outplacement é um caminho. Mas a minha dica é, mapeie quais são as consultorias que dizem que cobrem tanto a tua área e o teu nível. Porque quando eu falo área e nível, é tipo, sou um executivo de operações. Se você bater numa empresa X, que só cobre vaga de RH, tem muita consultoria de Executive Search que eles só fazem posições de RH e finanças, por exemplo. Não adianta se abordar. Então, assim, primeiro faz uma lista de quais são as consultorias que têm cobertura para o teu nível e para a tua área, né? E depois, vê como a consultoria comunica para que o candidato se relacione. Coloca aqui seu currículo. Tem canal de Instagram? Tem o Instagram? Entra no Instagram. Tem LinkedIn? Entra no LinkedIn, conecta com as pessoas. Divulgam vaga ou não divulgam vaga? E aí a minha sugestão é muito importante. Gente, isso acontece direto. Tem profissional, no caso, a minha empresa tem 15 pessoas. A pessoa pega e manda mensagem para todo mundo. O que acontece? Quando manda mensagem para todo mundo, por mais que esteja um do lado do outro, ele acaba trazendo um gargalo operacional. Então, minha recomendação é, foque em um dos consultores. Pode ser o sócio, ou pode ser um consultor mais júnior, etc. Dá continuidade nesse relacionamento. Né? Então, olhar as empresas, fazer um bom screening, uma boa seleção, se essas consultorias elas conseguem te atender, né? Ou seja, se elas fazem posições para você, e se relaciona da forma como a consultoria te direciona. E como ela te direciona? Se divulga a vaga, se não divulga a vaga. Tem consultorias que não divulgam as vagas. Elas são muito inacessíveis. Você chega nessa turma, que é o pessoal que só faz posição muito de C-level, que é via indicação. Né? E é muito difícil a gente receber pessoas se a gente não tem uma vaga para elas, que é o tal da entrevista proativa. Minha dica é, não insista. Né? Se coloca disponível, segue o caminho que a consultoria indica e você vai ter que dar uma lida, porque cada consultoria tem uma forma de agir, porque as consultorias elas recebem os profissionais quando elas têm posições. As únicas consultorias que fazem entrevistas proativas, em geral, são as grandes consultorias multinacionais focadas em fazer média alta gerência. Reis, Robert Half, Michael Page e Robert Walters. E, claro, algumas boutiques que eu desconheço. O lance de conversa proativa, ou seja, não conversar com o profissional sem você ter uma posição, é um pouco mais difícil. Né? Então tem que prestar atenção a isso daí. Mas já dei a dica.
vai para as Big Four de média e alta gerência e vai tentando costurar via indicação e os canais disponíveis das demais. Maravilha. Bom, agora a gente vai querer saber um pouquinho mais sobre você, Rui. Você lembra como foi a sua primeira entrevista, você enquanto candidato? Conta pra gente a partir dessa história, como você começou a sua trajetória até hoje, né? Hoje um empreendedor dessa área que você já tem 13 anos de experiência, né? Ó, a minha primeira entrevista eu até lembro, ela foi na São Paulo Alpargatas. Mas eu queria falar de como foi a minha primeira entrevista quando eu entrei no mercado de recrutamento. Pode ser também. Foi na Michael Page. E, aliás, inclusive, esse final de semana encontrei 2 dos diretores que me contrataram, que hoje são casados, que é o João Marco e a Carolina Azevedo. Outros participaram também. E foi muito legal, né? A Michael Page é uma empresa que formou o mercado, super reconhecida, grande, que eu sou muito grato, onde eu fiquei quase 7 anos, né? E eu ganhei toda essa bagagem. E aí, no final da entrevista, né, eu já tinha passado por outras entrevistas. E lá foi longo, foram tipo 8 etapas. Nossa. Porque lá é um lance assim, você tem especificidades culturais lá muito grandes. Então, eles fazem questão de saber quem é você mesmo, na essência. Porque você trabalhava na época 12, 14 horas. E era incrível. E aí, na entrevista final, o João Marco e a Carol falaram: Rui, o que você mais gosta? Eu tinha 27 anos. Eu falei: trabalho, cerveja, amigos e esporte. Falaram: você está contratado. Que maravilha. Foi você. Fui eu, óbvio. É isso aí. Legal. Bom, você tem uma rotina, imagino, muito corrida. Eu vi, inclusive, no LinkedIn do Rui, um post que ele falava que às vezes fica ao mesmo tempo 30 jobs, né? Ao mesmo tempo você dando conta. Como é que fica a sua rotina? Você tem que dar conta do seu lado como headhunter e também como empreendedor. Como é que você concilia tudo isso? Hoje eu tenho a minha consultoria junto com meus 2 sócios, né? Esse Roberto que fundou comigo, Roberto Cunha. Somos uma consultoria pequena. O Roberto fica no Canadá, né? Desde que a gente fundou a companhia, ele está no Canadá, ele vem para o Brasil 3, 4 vezes por ano. Então, assim, antes de mais nada, e hoje somos em 15 pessoas, é uma empresa de serviço de pequeno porte. Então, assim, a minha função, ela é uma função, sei lá, de um diretor-geral de uma empresa de 15 pessoas. Eu tenho marketing, inclusive está o Felipe aqui, eu tenho uma office manager que cuida da administrativa, eu tenho um cara de tecnologia que tá mais na mão do Roberto, meu sócio. E o Roberto, a gente divide algumas funções administrativas e de dia a dia, mas eu tenho uma agenda como um empreendedor de uma empresa de serviço que tem 15 pessoas, né? Uma coisa mais institucional, uma coisa mais administrativa, uma coisa ligada a algum colaborador, etc. E aí, quando eu tô com esses 30 jobs, quando eu falo dos 30 jobs, são 30 vagas que estão sendo trabalhadas. E aí, eu sou o head da operação que tá no dia a dia da entrega do cliente. Então, na maioria dos casos, eu tô na frente do cliente, eu tô trazendo o negócio, originando o negócio, prospectando, fazendo trabalho comercial, fazendo trabalho de recorrência, ensinando o meu time a vender também. Hoje já tenho um time que tem um determinado nível de senioridade. Estou fazendo a curadoria do processo do meu time, que estão com as posições, e tem algumas posições que eu estou fazendo diretamente. Hoje, a gente já está no 5º ano. Eu confesso, eu toco menos vaga diretamente. Eu origino as posições, repasso para o meu time e faço a gestão do processo com eles. Sim. Porque senão eu ia ter que me dividir em 20. Mas eu tô toda hora do lado do cliente, eu sei o que está acontecendo. Presente. Exato. Então eu tenho uma função aí de um administrador de uma empresa, né? Uma empresa pequena, e tenho uma função como um gestor da área de entrega, relacionamento com o mercado, tanto de profissionais candidatos como dos clientes, diariamente, né? Agenda intensa aí. Essa multiplicidade de funções que a administração oferece foi o que te atraiu a fazer esse curso? O que é que te motivou? O curso de administração? Sim. Olha, o meu pai, ele até ano passado foi o professor mais antigo da Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo. Apesar de ele ser economista, ele era professor do curso de administração na Getúlio Vargas, né? É o Cláudio Furtado. E aí, quando eu fui fazer administração, eu já era empresário de uma banda e diretor de uma gravadora independente. E eu cheguei pro meu pai e falei: pai, eu não vou fazer faculdade. Imagina eu chegar para um cara que é doutor. Imagina. Meu pai é doutor por Chicago, professor da GV. Eu falei: pai, não vou fazer.
Você é o maior empresário do mundo sem faculdade. Meu pai pirou, né? Só que eu tinha 19 anos, né, gente? Mas eu falei, né, eu vou tocar minha gravadora aqui e eu não preciso de faculdade. Aí meu pai falou, meu filho, você me desculpa, mas você tem que fazer um curso. Eu falei, não, é verdade, eu preciso fazer um curso. Eu falei, bom, eu preciso tocar uma empresa. Eu hoje trabalho no mercado de banda, e se amanhã eu precisar mudar? Ah, não, eu vou fazer administração, é o mais abrangente, vou olhar para tudo e tal. Então eu tomei a decisão em cima da amplitude do curso e, claro, né, por alguma referência aí dentro de casa. Sim. Mas naquela época eu queria só trabalhar, mas eu queria saber o curso que ia me dar mais preparo de uma forma mais generalista. E a banda deu certo? Putz, despontou para anonimato. Era o República Jô, foi em 2013, a gente colocou na MTV, tocou no Brasil inteiro, tá? Mas foi muito divertido, mas ela não virou. Depois foi uma época boa. Que bom que eu fiz administração, né? Foi muito bom, foi muito bom. Bom, aqui no canal a gente tem sempre trazido, Rui, a temática etarismo, né? Seja nos eventos, nos webinários, a gente está sempre debatendo. Qual a sua percepção sobre esse assunto? Bom, estamos no Brasil, um país aí de quase 210 milhões de pessoas, né? Com diversas pequenas e médias empresas. Então, vou ter que falar de uma forma generalista. Existe etarismo? Existe. Falar que não, estou mentindo. Mas depende em qual nível. Se a gente está falando alguém que já passou, já está num nível avançado de terceira idade, de fato, ele vai existir de forma generalista. Mas eu vejo que ao longo do tempo, até acho que uma questão do aumento da expectativa de vida, com diversos recursos de saúde, de nutrição, etc., hoje a pessoa, o homem, a mulher de 55, 60 anos, tem plenas condições de estar no seu máximo de energia, em total lucidez, vamos lá, 60 anos de idade. Há 30 anos atrás, isso daí não era visto. Então, eu acho que a saúde, a tecnologia, ela tem se provado como algo que aumentou a expectativa de vida. Tem posição para todo mundo. Depende da cadeira. Tem cadeira que eu preciso trazer alguém mais cabelo branco. Entendeu? Vai depender da posição, vai depender da área, vai depender da cultura organizacional. Mas tem espaço para todo mundo. Quem já está com uma idade mais avançada, vamos colocar aí um pouco para cima de 60 anos, tende a ter menos posições? Tende a ter menos posições, com certeza. Mas o ponto é, existem posições para eles, só um pouco mais difícil. Sim. Né? Falando de forma generalista, mas existem posições. Tem posição para todo mundo, só que existem alguns perfis que são mais líquidos e menos líquidos. Então, nesse caso, eu diria que há possibilidade, mas existem alguns entraves, tem que ser sincero. Maravilha. Bom, a gente agora vai passar para a nossa pergunta sobre a dica de leitura. O que você preparou para a gente, Rui? Eu tô lendo um livro nesse momento, que é Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. Foi minha namorada que me deu. Confesso que eu tô bem no começo, não vou dar spoiler. Inclusive, quem faz aí, né, o prefácio aqui para o Brasil, que foi traduzido, é o Thiago Nigro, que é o tal do Primo Rico, um cara muito conhecido e tal. Tô gostando, ele fala muito de superação. Então, fica a dica aí. Bacana. Acho que vai ser um livro... Tô gostando, mas tô no começo. Bacana. Fica aí a dica. Mais uma dica. A gente hoje trouxe aqui essa temática, Headhunter, muito prazer. Recebemos várias dicas, né, que o Rui gentilmente trouxe aqui pra gente também. Rui, eu só posso te agradecer por você ter participado, aceitado o nosso convite. Um prazer. Espero que a audiência tenha gostado também. Maria Rita, eu sou apaixonado pelo que eu faço. É um prazer eu poder falar desse mercado, é um poder eu poder falar do nosso backstage aqui da coxia, porque o nosso mercado, ele, por alguns motivos, sempre se manteve muito velado e, por incrível que pareça, às vezes até meio distante dos candidatos, por incrível que pareça, e é uma das maiores reclamações. E quando eu montei a For Good, junto com o meu sócio, eu queria realmente tentar trazer uma consultoria que trouxesse uma nova perspectiva. Furasse essa bolha. E a gente vem furando na forma de ser, de agir e se comunicar. Por isso que é For Good, é para o bem, mas também é para sempre. É estar sempre ao lado dos candidatos e criar uma relação lateral, não frontal com o candidato. Eu não entrevisto ele de frente, eu entrevisto ele de lado e eu conto das minhas coisas também. É o mínimo que eu faço para poder absorver da melhor forma possível do outro lado. Quem quiser continuar te acompanhando aqui depois do nosso programa, onde é que te acha?
Se eu não falar direito, o marketing aqui me Pode mata. falar que a gente coloca aqui depois direitinho no, Vai estar aqui. no descritivo. Turma, a For Good, ela é muito presente nas redes sociais. Então, a gente tá no LinkedIn, no For Good, recrutamento de executivos. A gente acabou de mudar o Instagram, que tá mais fácil agora, o For Good BR. O meu Instagram, pessoal, eu uso muito pouco, pessoal, tá? Mas é Rui_MBF. Então, acessem a gente divulga 100% das nossas posições por vídeos, primeira consultoria do Brasil. Todas as instruções estão lá. Excelente. Bom, e muito obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição do ADMcast. Um prazer tê-los aqui no nosso canal e também no Spotify. Deixe seu like se você ainda não curtiu, se ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva agora, deixe seus comentários, tudo aquilo que a gente já sabe. Até o próximo programa. Tchau, tchau.